Oi, gente. Hoje é live do carro. Me deem um oi pra ver se vocês estão me vendo, por favor. Me ouvindo. Oi, Rochelle. Oi, Cris. Que bom. Oi, Nena. Tá bem. Hoje eu vou fazer uma live do carro, porque eu tô quartas-feiras, né? Quem me acompanha aqui de vez em quando nas quartas sabe que quartas-feiras eu venho com os meninos pro clube porque eles jogam futebol. Só que hoje, cada ambiente do clube tem alguma coisa. E eu não consegui nenhum lugar pra ficar sem barulho. Então eu vou falar aqui do carro mesmo. É dentro do estacionamento, então eu estou segura. Só que por isso que o lugar é esse, tá? Bom, galera. Hoje tem jogo do Inter. Eu sou gremista, mas os meus filhos são colorados fanáticos. Então, hoje em dia eu sou mais colorado do que gremista, porque eu acabo torcendo pro Inter pra ver eles felizes, né? Então, tem muita gente aflita com o jogo do Inter hoje. Eu sou uma delas. Porque eu tô muito afim que o Inter ganhe pros meninos ficarem, enfim, satisfeitos, felizes. A ideia da live de hoje foi meio em cima da hora, assim. Porque nos últimos tempos a gente tava gravando o iPlay, então eu fiquei muito envolvida nas gravações do iPlay e não deu tanto tempo pra fazer live. Mas a ideia da live de hoje... Oi, pessoal, tô vendo todo mundo aí. Obrigada por estarem aqui. A ideia da live de hoje é discutir um pouquinho um post que a gente fez ali no Instagram recentemente, que sábado eu dei uma aula, conversei com o pessoal da educação, né, ali na Faculdade de Educação da URGS, a convite do projeto Geringonça, da Rochelle. A gente foi conversar sobre diagnóstico precoce, com professores, com educadores, né? E aí se fez uma live da conversa essa, e um trecho foi pro Instagram depois. E aí entrou uma polêmica de uma fala que eu coloquei ali, né? E eu quero conversar... Ixi, peraí. Ai, só um pouquinho, gente, porque eu tô no carro, eu preciso acender a luz, peraí. E eu quero falar hoje sobre isso. Como é que eu vou ligar aqui? Talvez dê certo. Peraí. Agora sim. Tá. Vou ter que deixar o carro ligado. Sobre a polêmica da conversa, até pra esclarecer algumas questões que talvez não tenham ficado bem esclarecidas, apesar de eu não achar que tenha ficado mal explicado, mas enfim. Então, assim, a nossa conversa no sábado foi sobre diagnóstico precoce, tá? E foi super bacana. Foi muito legal a presença dos professores, de educadores, foi muito legal. E a ideia agora é, inclusive, que a gente faça... Oi, Felipe! Que a gente faça um aulão, assim, para professores, tá? Esse é um projeto para logo, assim, para professores de todas as redes, assim, pra gente falar um pouco sobre diagnóstico, observação, cuidados, inclusão, porque a gente sente, e os professores podem falar melhor do que eu isso, que eles são muito despreparados para atenderem crianças atípicas, né? E aí, passar um pouco da nossa experiência, né? da minha experiência e de pessoas que estão envolvidas com diagnósticos atípicos, para a gente conseguir dar uma ajuda geral, assim. Então, a gente vai fazer essa aula, a gente tá vendo um lugar, provavelmente vai ser no Salão de Artes da URGS. E daí vai ser super divulgado, assim, para professores em geral, para poder passar algumas dicas de cuidados, de inclusão, de capacitação, tá?
Então é um projeto muito legal. Espero que dê certo e que daí a gente vai, enfim, avisar aqui nas redes sociais. Bom, mas o motivo dessa live, assim, correndo antes do jogo do Inter, é para explicar o que foi falado na aula, que gerou um pouco de polêmica, tá? E o que foi isso? E a outra coisa, né? A gente viu, antes só de eu falar da polêmica, a gente tem visto esses vídeos de coisas que acontecem nas escolas. E tá todo mundo, os pais atípicos estão com os olhos desse tamanho, com toda a razão. Porque a gente acha que tá tudo bem. E daqui a pouco não tá. E aí, a impressão que se dá sempre é de que tá acontecendo lá longe, né? Aconteceu numa escola, não sei aonde. Eu não conheço a escola, eu não conheço a criança, eu não conheço os pais, barará. Hoje recebi o áudio de uma AT em prantos. Eu recebi essa semana no consultório. Já tinha ideia da aula, já tinha ideia de tudo. Oi, Leca. Eu recebi hoje, essa semana, no consultório, uma mãe me pedindo uma ajuda em relação ao que fazia com a escola. Um menino que estuda numa escola municipal aqui de Porto Alegre, que teve uma desregulação. E chamaram os pais para buscar o menino, porque ele tinha sido desregulado e tinha jogado uma garrafa no professor, uma garrafa de plástico, enfim. E quando a mãe chegou em casa, ela foi dar banho nele e tal. Ele tava, gente, todo roxo. Ele tinha hematomas dos dois lados aqui, mas assim, eu vi as fotos. Ele tinha hematomas aqui, ele tinha hematoma aqui, tinha hematoma aqui, tinha arranhões aqui, aqui, aqui. E esse menino às vezes se autoagride, mas o tipo de autoagressão nunca gerou nenhum tipo de hematoma. E ele tava todo. E daí assim, quando ela começou a me falar, eu falei, gente, deixa eu ver. Daí eu vi as fotos. Todo roxo aqui. E aí dá um desespero real, assim, mais real ainda. Tipo assim, é urgente a gente passar para essas pessoas que, eu não tô justificando maus tratos de forma alguma, não me interpreta errado, mas pessoas que não são preparadas. Às vezes elas não sabem como se faz uma contenção. Elas não sabem, e daí um autista maior tá agredindo um professor, que isso pode acontecer, e aquele professor, ele não sabe, ninguém ensinou pra ele o que tem que fazer nessa hora, se tem que sair, se tem que chamar alguém, se tem que conter, se contém de costas, se contém de frente, se tem que, entendeu? Então, assim, óbvio que nada justifica nada, mas assim, a gente precisa ajudar as pessoas que não foram preparadas para atender crianças atípicas. Porque sozinhas elas não aprendem. E, obviamente, especialmente na rede pública de educação, o despreparo é ainda maior, porque a rede privada, por exemplo, hoje eu fiz um call, numa reunião, numa consulta de um paciente com o pessoal lá de São Paulo, com o Dan, que vai ter um curso, tá? Em São Paulo, agora em outubro, sobre inclusão escolar de crianças superdotadas, tá? O que ele me contou hoje? No meio da reunião, a gente estava falando do paciente e tal, ele falou assim, tem várias escolas de Porto Alegre que estão mandando professores, representantes para vir fazer o curso de inclusão. E me citou nomes de escola. Então, tem 6 escolas em Porto Alegre, se não me engano foi esse o número que ele falou, que tá indo para São Paulo, agora em outubro, para fazer um curso de... Não, eu sei que tem gente super despreparada na rede privada, Fernanda, mas assim, ó, tu imagina o que não tem na rede pública. Porque, por exemplo, esse curso que vai ser dado agora em São Paulo para preparação de altas habilidades, tem 6 escolas indo. Acho que tem uma de Pelotas, sim. Não tenho certeza, mas acho que tem. E aí, obviamente, as 6 escolas são particulares. Qual é a escola pública
que vai ter condições de mandar professores para São Paulo para se preparar para atender criança superdotada? Não tem. Você sabe que não tem. Nem as próprias escolas de São Paulo. Então, o que é nosso dever como membros da sociedade? É assim que eu enxergo. A gente conseguir passar um mínimo de informação para essas pessoas conseguirem ter acesso a uma pessoa que entenda um pouco do assunto. Então a gente vai fazer um curso, vai ser de um dia, de uma tarde, a gente não sabe ainda bem, é esse ano ainda, tá? Pra gente conseguir passar para todos os professores que quiserem, e a ideia é divulgar muito para que todo mundo tenha acesso de todos os lugares do Rio Grande do Sul. Infelizmente não dá para ficar indo, eu adoraria ir para Caxias, para Santa Cruz, para Santa Maria, para Passo Fundo, mas eu não consigo fazer isso. Mas a ideia é conseguir passar nessa aula, pegar um lugar bem grande, que caiba muita gente, para as pessoas virem até Porto Alegre e conseguirem participar desse aulão, tá? E aí sim, pode ser online ao mesmo tempo, acho que a ideia é também, né? A gente transmitir online essa aula, para quem não conseguir vir, mas a gente passar, assim, coisas básicas de manejo com uma criança típica, de o que fazer no momento de crise, o que fazer não sei aonde, entendeu? E mais para professores. Para pais também vai ter, mas num outro momento. Para professores, para os professores não... pra gente não ter que ver diariamente esse sofrimento que as famílias têm tido de que eu mando meu filho para a escola, mas eu não sei o que acontece lá. Né? Então, a gente vai tentar fazer isso logo, tá? Para preparar cada vez mais gente. Mas me fiquei muito feliz quando eu conversei com o Dan hoje, que ele me falou, tem 6 escolas de Porto Alegre inscritas no curso. Então significa que pelo menos, rede privada, tudo bem, mas as pessoas estão começando a entender que a gente precisa estar preparado para as atipias, tá? Então, o caminho é esse. Bom, trocando de assunto, então assim que a gente souber, eu vou passar aqui, eu vou pedir para vocês ajudarem na divulgação nas suas cidades, ó. Tem um falando, eu sou de Santa Maria, eu sou de Passo Fundo, eu sou de Camaquã, eu sou do Rio, e aí a gente faz online, né? E aí todo mundo divulga nas escolas que trabalham, nas escolas que os filhos trabalham, nas escolas que os filhos dos funcionários trabalham, para todo mundo ter acesso. Educação infantil, ensino médio, ensino fundamental, né? Especialmente essa população aí. Mas enfim, a ideia era hoje conversar sobre uma desses posts, que foi o post mais recente, que foi dessa aula para professores, tá? Que entrou na discussão a questão dos acompanhantes terapêuticos, tá? E aí eu fui super mal interpretada e me senti mal, porque assim, se vocês depois voltarem lá nos posts, vocês vão ver os comentários de algumas mães como se eu estivesse falando mal ou sendo injusta com autistas. E aqui eu quero me retratar, não sei se a palavra é retratar, porque eu não acho que eu não soube me expressar talvez adequadamente, mas enfim. O que eu falei na aula? Que existem pessoas com diagnóstico de TDAH, tá? Que são tão ou mais comprometidas comportamentalmente e emocionalmente do que crianças com diagnóstico de TEA nível 1. E que essas pessoas TDAH, que têm um comprometimento maior, mesmo tendo só TDAH, não tendo TEA, do que alguns TEA nível 1, não tem direito a um acompanhante terapêutico em sala de aula, porque elas não são consideradas pessoas com deficiência. Então, a gente estava conversando com professores que colocaram que um dos grandes problemas em sala de aula são as crianças com TDAH.
e que essas crianças não têm perante a lei o mesmo suporte que os autistas têm. E aí vem as pessoas que querem falar mal, porque a gente sabe que quando a gente se expõe aqui, ó, nisso que eu tô fazendo, vai ter gente querendo falar mal de ti. Por mais bem intencionada, quem me conhece sabe que eu sou muito bem intencionada. E que eu tô aqui quarta-feira, de noite, dentro do carro, falando com vocês. Não é. Tem outras coisas pra fazer? Tenho. Posso até assistir uma série aqui no celular enquanto meus filhos jogam futebol. Só que porque eu acho que esse tipo de informação é precioso. Assim como vocês estão aqui agora me ouvindo, vocês podiam estar fazendo qualquer outra coisa. Vocês estão ouvindo porque vocês são pais, porque vocês são educadores, porque vocês são terapeutas e vocês querem aprender mais. Mas qualquer um de nós aqui, nós somos 73 pessoas no momento aqui, poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa quarta de noite. Só que a gente está interessado em conseguir fazer com que o mundo seja o melhor lugar para os nossos filhos, nossos pacientes, para os nossos alunos viverem. Então, assim, é fácil falar mal, né? É fácil, só que as pessoas não enxergam o outro lado. E aí eu, na maior das boas intenções, expliquei a minha preocupação com as crianças TDAH graves ou moderadas. E não tem nem essa classificação das pessoas, mas existe TDAH grave e moderado. Na classificação de TDAH não existe leve, moderado e grave. Mas a gente, quando atende crianças TDAH, a gente vê que tem crianças que são muito comprometidas só pelo seu TDAH. Eu tenho vários pacientes que o TDAH, e até tem autismo junto, mas que o TDAH é muito mais disfuncionante do que o autismo. E isso não é dizer que os autistas leves não têm que ser cuidados. É isso que as pessoas entenderam errado. Não foi isso que eu disse. Eu acho que sim. Que não só... Eu só não acho como eu bato nessa tecla. Porque muitas vezes vem escolas, me chamam e falam assim, ó, Marta, ele é autista leve, ele não precisa de acompanhante terapêutico. E daí eu digo, é aí que vocês se enganam. Porque os autistas leves precisam tanto quanto os autistas severos, porque são pessoas que, se a gente conseguir ajustar, vão ser muito funcionais em sociedade. E a gente precisa investir muito nos autistas leves. Nos autistas leves, de novo. Quando eu digo leve, eu digo nível 1, tá? Porque o termo leve é muito mais compreendido pela população em geral do que eu falar nível 1. Se eu falar os autistas nível 1, metade das pessoas vão me dizer o que é um autista nível 1. Por isso que eu uso os termos que não são mais usados cientificamente, leve, moderado e grave. Eu ainda uso esses termos, sim, porque as pessoas entendem esses termos. Mas eu tô querendo dizer nível 1, nível 2 ou nível 3, tá? Mas assim, pra falar com a população não adianta ficar falando em nível. Eu tenho que falar em leve, moderado, grave, tenho que falar em sintomas, tenho que falar em sinais. E aí as pessoas puxam só a parte ruim. Aí a doutora não usa nível, a doutora usa leve, não se usa mais leve. Eu tô careca de saber que não se usa mais leve. Eu faço laudo todos os dias com nível. Só que pra eu falar pra uma população que não entende o nível, eu vou falar leve. Eu vou falar. E podem me criticar o quanto quiserem, vou falar leve, sim. Porque daí todo mundo entende o que eu tô falando. Tá? Então, assim... o que acontece? O que aconteceu nessa ocasião específica? Eu expliquei, tá? Que tanto os autistas nível 1 ou leves, e daí dentro do nível 1 de suporte, a gente tem autistas que são super leves, tem autistas que são leves, e tem autistas que beiram o nível 2, que não são leves. Todos têm o mesmo direito, que bom, maravilhoso, e tem que ter o mesmo direito de, perante a lei, entre outras coisas, um acompanhante terapêutico ou um monitor em sala de aula. Ponto. Lindo, maravilhoso, concordo, brigo com as escolas para terem monitor todos os meus autistas. Só que o que eu falei? Que tem gente que tem TDAH que também deveria ter este direito, porque tem prejuízo escolar, porque o TDAH não é um TDAH que está sob controle. E aí que eu entrei com a questão de como a pessoa com TDAH, ela não é vista como PCD, como uma pessoa com deficiência. Então, assim, todos os autistas são considerados perante a lei PCD.
pessoas com deficiência. As pessoas com TDAH, independente de quão acometidas são pelo transtorno, não são considerados PCD em momento algum. E isso tá errado. Por quê? Porque tem muitos pacientes TDAH que precisam de suporte. E perante a lei eles não têm. Então, é isso que eu quis dizer. Vocês entenderam? O Idan tava falando de ti agora, das escolas de Porto Alegre que estão indo pro curso de autodesabilidades. Que eu fiquei super feliz falando contigo hoje, sabendo disso. Mas a gente tá na outra parte do assunto agora. Então vocês entenderam o que eu tô dizendo? Que eu não tô dizendo que... daí as críticas que fizeram pra mim ali, porque tu tá dizendo que nível 1 não tem que ter apoio. Porque eu nunca falei isso, gente. Nunca falei isso, bem pelo contrário. Eu apoio e eu prescrevo para todos os meus níveis 1 e todos que são meus pacientes aqui sabem disso. Que precisa de suporte em sala de aula, sim. Obviamente tem uns que não precisam, tem famílias que não querem. Só que daí vem umas pessoas que querem fazer confusão e dizem não, que a doutora Marta tá dizendo que... Não é isso, gente. O que eu tô querendo dizer é simplesmente que as crianças com TDAH, muitas delas, também precisam de suporte. Então, o critério de suporte nas condições comportamentais / emocionais, nos diagnósticos neuropsiquiátricos, por assim dizer, no meu ponto de vista, isso é uma opinião minha. Se a gente pegar todos os diagnósticos neuropsiquiátricos, o que deve definir se a pessoa tem necessidade de um suporte em sala de aula ou não é o diagnóstico em si, e sim o grau de acometimento daquela pessoa dentro do diagnóstico. Eu atendo crianças com depressão, transtorno depressivo maior, que precisam de suporte em sala de aula. Mas nunca uma pessoa com depressão vai ser vista como uma pessoa com deficiência. E eu não acho que tem que ser visto ou não. Mas essa pessoa, ela precisa de um suporte. E perante a lei, a gente nunca vai ter esse direito, se não se mudar os critérios de necessidade de suporte. Tá? E é isso que eu quis falar naquele maldito dia que me interpretaram mal. É só isso. E de fato, gente, eu tenho pacientes que têm só TDAH e que são tão comprometidos com o só TDAH que eu tenho vontade de fazer qualquer outro tipo de movimento para que eles tenham os mesmos direitos de uma pessoa com deficiência, para que eles possam ter esse suporte, tá? Porque assim, eles sofrem muito e as famílias sofrem. Eu tenho crianças com TDAH, pacientes, que foram afastados da escola porque não conseguem ter um funcionamento adequado em sala de aula. Então, a Fernanda fala, dá vontade de dar o laudo de autismo para que eles tenham esse suporte. Dá vontade, a gente não pode fazer isso, porque é ilegal, mas assim, ele precisa muito de suporte. Como é que a gente pode fazer isso acontecer? Só que daí tu vai conversar com uma escola, e a escola vai dizer, olha, infelizmente, a gente já tem 2 ATs em sala de aula para crianças autistas que têm esse direito por lei. Eu não posso botar uma terceira AT porque teu filho tem TDAH. E aí? E o prejuízo desse menino, dessa menina? Entendem isso? Então essa que é a ideia que eu quis passar. Eu acho, e houve uma discussão, e existe uma discussão no meio médico, se TDAH deve ser considerado deficiência ou não. E é isso que eu tava falando, tá? Pra mim, não, a questão de chamar de deficiência ou não é a questão. A questão é quando a gente deve autorizar suporte, independente de ter um diagnóstico de deficiência ou não deficiência. Dependendo da gravidade do transtorno mental daquela pessoa, do transtorno neuropsiquiátrico daquela pessoa,
ela deve ter o direito de suporte. Se ela é bipolar, se ela é deprimida, se ela é ansiosa, se ela é esquizofrênica, se ela é borderline, se ela é autista, se ela tem superdotação, se ela tem TDAH. Não me interessa o nome, me interessa que essa pessoa, neste momento, precisa de um suporte para conseguir ser funcional e participar da sociedade. E é isso que eu acho que a gente tem que discutir como sociedade, né? Então a gente precisa discutir assim, que o fornecer ou não suporte, o fornecer ou não apoio na escola, o conseguir ou não que os planos de saúde cubram o tratamento, não é porque é autista ou não é autista, é porque necessita por ser grave, por estar tendo prejuízo funcional, né? E daí, assim, pessoas com necessidade de suporte, exatamente, Rochelle. Pessoas com necessidade de suporte. Ah, a pessoa é deprimida, mas ela tem necessidade de suporte. Não, a pessoa está deprimida, mas ela não tem necessidade de suporte. A pessoa é bipolar e tem necessidade de suporte, porque senão ela não tem como participar de uma atividade. A pessoa tem paralisia cerebral e precisa de suporte ou não. Por exemplo, então eu vou dar um exemplo aqui que vai ser mais polêmico, mas tudo bem, não tenho mais medo de polêmica. Paralisia cerebral. Paralisia cerebral pode, uma pessoa que, digamos, vou dar um exemplo hipotético, assim, teve no parto um pequeno acidente vascular cerebral, um AVCzinho minúsculo, tá? E essa pessoa tem uma sequela de que a mão esquerda não mexe tão bem quanto a direita. Não consegue usar tão bem a mão esquerda quanto a direita, tá? Essa pessoa tem uma paralisia cerebral. Ela tem uma sequela perinatal que tornou ela com uma paralisia cerebral. Isso é considerado paralisia cerebral, tá? Bom, por ter um diagnóstico de paralisia cerebral, o resto tá ótimo, a inteligência é maravilhosa, ela corre, ela participa de tudo, ela é super adequada na escola, tá tudo ótimo, só que aquela mão não funciona tão bem. Essa pessoa, perante a lei, ela é considerada uma pessoa com deficiência. E ela tem direito a tudo que uma pessoa com deficiência tem. Tá? Ai, que horror, não pode? Não pode e deve. Ela tem paralisia cerebral. Ela tem uma deficiência, que é a mão que não funciona tão bem. E ela pode e deve receber tudo que a lei prevê para pessoas com deficiência. Concordo plenamente. Assim como todos os autistas, e concordo plenamente. Mas uma pessoa que tem um TDAH, que é aquele menino assim, que ele não consegue parar na sala de aula, que ele tem todos os dias, os pais têm um chamado da escola que ele brigou com alguém, que ele bateu, que ele chorou, que ele machucou alguém, que ele se machucou. Essa pessoa, ela não pode ter esse diagnóstico. Ela não pode ter suporte. Por quê? Porque é TDAH. Então, assim, isso que não é justo, tá? E eu entrei aqui hoje, assim, antes do jogo do Inter, só pra falar pra vocês, e pra vocês não me interpretarem mal, e falar, assim, que eu apoio 100% das ajudas que as pessoas precisam. E de forma alguma eu quis dizer que os autistas leves não precisam de ajuda, gente. Bem pelo contrário, precisam muita ajuda. E eu vejo 8 crianças por dia, sendo que dessas 8 crianças por dia, vezes 5 vezes na semana, tá? Esse número de pessoas que eu vejo são pessoas, 99% delas são pessoas atípicas. São neurodivergentes, neuroatípicos. Então, se tem uma pessoa que luta pelos direitos dos autistas e dos TDAHs e dos neurodivergentes, sou eu. Eu faço laudo todos os dias. E se vocês soubessem, eu já fui intimidada por todos os planos de saúde de Porto Alegre. Que eu não tenho direito, que eu não posso fazer laudo, que eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo. E eu brigo na justiça com alguns deles. Que estão querendo me tirar o direito de dizer que essa pessoa precisa de ajuda. Só que eles podem brigar comigo pro resto da vida na justiça, que eu vou continuar laudando e vou... Ah, mas o tal plano já te botou na justiça, não tô nem aí. O paciente não tem culpa. Vou botar de novo, eu vou laudar de novo desse plano de saúde. Então, minha vida é assim, e é um estresse isso pra mim.
né? E juro que é um estresse, porque eu fico super chateada quando chega um oficial de justiça dizendo que eu tô sendo intimada a prestar contas no Conselho Regional de Medicina porque eu fiz um laudo pra uma criança autista. E o plano de saúde tá reclamando do que eu tô pedindo. Tá dizendo que não pode pedir tantas horas, aba. E eu vou lá no dia seguinte, respondo a ação e vou lá e contrato advogada e responde a ação e se estressa todos os dias com essa história, mas eu vou lá e faço o laudo de novo. Não tô nem aí. Então, não é justo pra mim dizer que a Marta não, entendeu? Eu fico muito chateada, eu fiquei muito chateada. Porque se tem uma pessoa que tá ali com unhas e dentes pelos direitos, essa pessoa sou eu. Se tem pessoas que não estão vendo série agora ou fazendo qualquer outra coisa e estão aqui conversando, essas pessoas somos nós. Então, dizer que a gente não tá preocupado é muito injusto. Tá? E eu fico muito chateada, porque são pessoas que deveriam estar me apoiando, porque ajudam, porque lutam pela causa, são pessoas, só que não, elas pegam a parte ruim e querem pá. Então, né? Então é muito chato isso. E toda polêmica e eu acho que tem que ter um movimento, e isso a gente tem que fazer nós, porque ninguém vai fazer, de que os direitos, eles não devem estar relacionados diretamente ao diagnóstico. Eles devem estar relacionados ao nível de incapacidade que os diagnósticos trazem. Independente de que diagnóstico é esse. Tá? É isso que a gente tem que lutar por. Então, assim, se o meu filho é deprimido e ele tá muito deprimido, ele tem mesmo direito de um acompanhante terapêutico em sala de aula, de ter a ajuda de um psicólogo, que o plano ajude a pagar o psicólogo, de ter a ajuda de um psiquiatra, que o plano ajude a pagar o psiquiatra, de um neurologista, de uma nutricionista, de um psicomotricista. Ele precisa. E por quê? Porque ele não é autista, porque ele é deprimido, ele não pode? Não. O autista pode, deve, e eu carimbo esses laudos todos os dias, mas o deprimido que tá incapacitado, ele também precisa. Então, é essa a visão de hoje, tá? E, pra encerrar lá, eu quero até ver se vocês têm perguntas, enfim, tô aqui pra responder. A questão das escolas, a gente tem que ajudar a preparar os professores. A gente não vai conseguir ajudar, a gente não vai conseguir esperar, a gente não pode esperar que os professores aprendam sozinhos. Não esquecendo que muitos professores são jovens, são pessoas novas no mercado. São pessoas que estão entrando nesse mundo escolar agora, não são gente safa já, que já sabe, que já viu várias coisas, né? Então, ó, alta habilidade não tem direito a monitor, tá? Então, a gente tem que ajudar, acolher, ensinar, fazer lição de casa para os professores. Que nem a gente fez, quem tá fazendo o curso do Play comigo, viu, assim, eu dei lição de casa no último, vamos fazer, porque daí a gente treina aquilo, entendeu? E aí, esses professores, eles vão estar prontos, ou eles vão estar muito mais prontos do que eles estavam, e eles vão conseguir ajudar os que não estão. Ah, olha só, quando acontecer isso, faz isso, eu aprendi que tem que fazer assim, que tem que fazer assado. E deixar o acesso aberto para o que eu puder ajudar, e eu tenho certeza que tem muita gente aqui que vai ser parceira nessa jornada, assim, de... vamos deixar um canal aberto para professores que tiverem dúvidas, que possam me acessar, me chamar no Instagram e falar, olha só, aconteceu isso na sala hoje, o que eu faço quando acontecer isso de novo? Daí vou ter vai estar a Jaque, vai estar a Rochelle, vai estar a Fernanda, vai estar o Dan, vai estar algumas mães. Ó, eu tenho um filho atípico, eu posso ajudar vocês. Então, o meu canal é um canal que vocês podem entrar e tirar dúvidas. Então, a gente poder abrir isso, assim, nós que somos agora 95 pessoas que estamos aqui e que estamos interessados e que temos filhos ou pacientes ou alunos atípicos e sabemos lidar com muitas dessas situações. Eu não estou pedindo para as pessoas serem expert. Não é isso. Não quero que todo mundo seja expert em autismo e em comportamentos agressivos. Não. Mas a gente tem que abrir as nossas portas para ajudar as pessoas que não têm nenhum conhecimento, porque nunca viveram isso. Né? Eu tenho pacientes, famílias de pacientes autistas
Nível 2, nível 3, que chegam no consultório sem ter ideia que os filhos deles têm esse diagnóstico. Que eu entro, assim, só da sala de espera eu já sei o diagnóstico. Eu fico, já sei o diagnóstico. Entram, eu vejo a criança e falo assim, olha só, o diagnóstico é esse. Sério? Então, assim, tem muita gente que não conhece, que é desinformada. Tem gente que é professor que é desinformado. Tem gente que é profissional que é desinformado. Então a gente precisa passar. As pessoas não têm a obrigação de saber tudo, né? Então a gente precisa poder passar e abrir os nossos conhecimentos. Independente do quanto de conhecimento a gente tem. Mas um pouco que a gente tenha já é útil. Ou então, eu não sei o que fazer nesse caso. Deixa eu perguntar pra Marta. Marta, estão me chamando aqui do grupo de professores porque tem um caso assim. O que eu posso fazer? Vamos trocar essa ideia, né? Então, vamos fazer isso com os professores, tá, pessoal? Vamos fazer, a gente vai divulgar logo mais. A Rochelle tá me ajudando nesse projeto. O pessoal lá da URGS também. Então, nós vamos achar um lugar legal, a gente vai divulgar bem isso aí, tá? Pra gente conseguir que as pessoas tenham esse acesso. E, reforçando que todo mundo que tem necessidade de apoio precisa de apoio. E não só quem tem um diagnóstico XYZ. É isso que eu quis dizer aquele dia. Tá? Então, tem gente agora, vamos tentar ler um pouco das perguntas. Tem gente dizendo que não conseguiu ver a live desde o começo. A live do carro vai ficar gravada. Eu sempre tento gravar, às vezes não dá certo aqui. A ideia principal foi a questão de quando ou não a gente deve dar suporte e quando ou não a gente... E essa ideia de passar isso para os professores, né? E daí tem o pessoal lá de Mato Grosso que tá aqui, ó, por exemplo. A gente não pode, os professores de Mato Grosso não podem participar desse curso em Porto Alegre, desse dia de troca de... A gente faz online. Se organizem para estar online... ou para assistir depois. O que interessa é poder ter acesso, né? É poder ter acesso. E hoje em dia, as redes sociais são uma tragédia para um monte de coisa. Eu sei que sim. Inclusive para a minha vida pessoal. As redes sociais às vezes são uma tragédia. Luana, eu me lembrei de ti, por isso que eu falei de Mato Grosso. Mas assim, ó... eu poderia estar fazendo outras coisas. Às vezes meus filhos me pedem, mamãe, agora é com a gente. Então mas a gente tem que aproveitar as coisas boas que as redes sociais nos dão, que é o acesso à informação. A gente pode, através disso aqui de hoje, estar falando com o mundo inteiro. Talvez o mundo inteiro não por conta da língua, mas com o Brasil inteiro com certeza absoluta. Então a gente precisa ajudar essas pessoas que não têm esse tipo de informação, tá? Então, pessoal, vamos ficar, a gente vai avisar aqui. Eu quero que vocês divulguem quando tiver esse projeto das escolas. E vamos lutar para as pessoas que têm necessidade, independente do diagnóstico, terem o apoio, terem o suporte do plano de saúde, terem o suporte do governo, terem o suporte do SUS, para que seus filhos possam ter um monitor em sala de aula, para que a gente consiga... bancar as terapias para os filhos, né? É muito dinheiro. É muito dinheiro. E a gente precisa desse suporte. Então, hoje eu atendi uma família que falou, a gente fez o orçamento particular, uma criança comprometida, a gente fez o orçamento particular do nosso filho, o tratamento dele, segundo o laudo, daria 30 mil reais por mês. Quem é que consegue pagar 30 mil reais por mês de tratamento, gente? Acho que nem 0,5% da população. Então a gente tem que exigir que o governo nos ajude, a gente paga os impostos para isso, que o plano de saúde nos auxilie, e independente do diagnóstico, mas sim da gravidade daquele paciente, tá? Nós vamos tentar fazer online, sim, né? Acho que essa questão da escola é urgente, urgentíssima. A live entrou com a ideia de falar de deficiência ou não, mas a questão da escola é urgente. No nosso Brasil, ela é urgente. E como hoje todo mundo tem acesso a computador, mas lá no interior do interior não tem.
Talvez não tenha, mas a gente vai tentar fazer chegar lá. Para as pessoas terem um pouco de conhecimento de manejo de criança típica. Oi, Vlad. Então, assim, o manejo. Ah, se eu tô dando aula e o menino vem e me agride, o que eu faço? A gente tem que saber o que fazer. E é óbvio que não é uma receita de bolo, né? Ah, sempre tu vai fazer isso? Não. Nem a gente sabe. Vocês sabem quantas vezes eu já fui agredida no consultório? Mesmo com minha experiência, meu know-how. Sabem quantas vezes? Incontáveis. Outro dia eu saí literalmente com o olho roxo do consultório. Cuspe. Eu recebo quase todas as semanas, assim. Paciente que vem bem na minha cara, me olha e pá, me dá um cuspidão, assim. Então, não é que eu tenha a receita do sucesso, de forma alguma. Mas a gente pode... Fala, Elaine, desculpa, eu vou te responder, só não vi a tua pergunta. A gente pode ter um pouco de conhecimento e tentar, né, adequar aquilo ali. Bom, o que a gente vai fazer? Recebi um tapa. O que eu faço agora? Entendeu? Ontem, numa discussão de um caso de um paciente, a gente tava comentando isso, assim, um menino que se desregulou no consultório e começou a chutar, bater, e eu sozinha não consegui dar conta dele. Né? Eu larguei e desisti, porque eu comecei a me machucar, tentando segurar ele, porque ele tava se machucando, tava me machucando. Então, assim, tem todo um protocolo de manejo. E a gente precisa saber esse protocolo. Se a gente vai conseguir botar em prática 100% das vezes ou não, eu não sei. Mas a gente tem que ter conhecimento para tentar botar em prática. E para passar essa informação adiante. Tá, pessoal? Teve alguém que me perguntou alguma coisa e pediu para eu responder, mas eu não consegui pegar a resposta, a pergunta aqui, na real. Oi, Júlia. Aqui, ó, Elaine, me faz a pergunta de novo, por favor, porque tu só pediu pra eu responder, mas eu não... Eu passou a tua pergunta, eu não tô achando aqui. Tá, então se alguém tiver alguma pergunta... sou professora de educação infantil. Fala, Elaine. Oi, Marcelo. Saudade. Ó, tem algum que recebeu ali um tapa do aluno e a escola chama a mãe dizendo que a criança é mal educada. É despreparo, entendeu? As pessoas não sabem. Elas não sabem a diferença entre ser mal educada e ter um transtorno comportamental. Então a gente precisa passar essas coisas, né? Vocês que estão aqui, vocês sabem muito. Por menos que vocês acham que vocês saibam, vocês sabem muito. Tem pessoas que não sabem nem o que são esses diagnósticos, né? Ela quer fazer um curso de Denver. Perguntou se tinha curso de Denver para professores, se eu não me engano. Que é uma indicação. Tem curso de Denver para professor, tem curso de Denver para todo mundo, né? Para noções básicas, Elaine. Tá? Existem alguns lugares, me chama no privado depois que eu te passo algumas indicações de lugares bacanas de fazer curso. Sim, acho que todo mundo que puder fazer algum curso, e até assim, cursos de manejo de comportamentos agressivos, de comportamentos inadequados, tem muita gente que dá curso. Até mães, assim, tem uma mãe que eu adoro, que é a Cláudia Zirbis, vocês devem conhecer ela algumas, que é a mãe do Gui, que é o menino autista mais velho já, que super estudou. A Cláudia, hoje em dia, ela dá um monte de curso legal de manejo de comportamentos inadequados, que ela aprendeu com o Gui, entendeu? E os cursos dela são muito bons. Então, tem várias pessoas que dão. E a Cláudia é uma pessoa que é bacana de a gente chamar nessa aula esse dia. Porque é uma pessoa que, com certeza, vai ter o que acrescentar, né? Porque a Cláudia já passou por muitas coisas. Hoje em dia o Gui é um menino grande, apesar de ser não verbal, ele é um menino que é funcional, que tá organizado. Mas assim, ó... né? Então assim, essas pessoas têm que nos ajudar. A Cláudia sabe mais do que eu. Não de tratamento, mas de manejo, obviamente. Ela tá ali todos os dias, né? Então essas pessoas vão... tem 2 metros o Gui. Não tem data ainda, Marina, a gente tá organizando aqui, a Rebeca, a Rochelle, o pessoal que tá aqui, inclusive na live, tá me ajudando a organizar, a gente tá vendo um lugar que caiba bastante gente, e aí a gente vai avisar pra todo mundo participar, tá?
Seria melhor ele ficar em casa, pois os colegas não estão aprendendo com a presença dele. Olha que absurdo, gente. As pessoas, elas não... E mal sabe essa professora que os colegas aprendem muito mais com ele do que ele com os colegas. Porque os colegas estão aprendendo o que é ser diferente, o que é ser inclusivo, o que é ter tolerância. Isso eles são pro resto da vida. Então, eles, os colegas, estão aprendendo muito mais do que a criança. Estão aprendendo várias coisas que vão levar pro resto da vida. E essa pessoa nem se dá conta disso, entendeu? A Isabel e a Fernanda entraram ao mesmo tempo. Tá, pessoal, então vamos ver o jogo do Inter. Vamos torcer pro Inter, mesmo quem seja gremista, pros meus filhos. Vamos tentar, assim, passar adiante essa mensagem de ajudar os professores, tá? Rede pública, rede privada, diretor, coordenador, etc. Vamos tentar fazer esse movimento que eu acho que todo mundo só tem a ganhar com isso. Tá bom? Beijos. Pretendo voltar nas quartas do futebol aqui pras lives, tá? Essa foi especialmente para falar desse assunto, mas eu acho que TDAH é um assunto que vale a pena uma live, assim, só TDAH, né? Ainda mais agora que tem a atomoxetina, que tá todo mundo me chamando, atomoxetina, que vai ser o Atenta aqui no Brasil, que é uma medicação que promete, tá? Especialmente para as crianças que têm dupla condição, que tem TDAH muito importante e que não conseguem usar os estimulantes por conta de que ficam muito agitadas ou muito ansiosas. A atomoxetina promete ajudar muito essas crianças, tá? Então, a Luana usa atomoxetina. Eu também acho maravilhoso a atomoxetina. Até porque não é estimulante, né? Tem vários pacientes trazendo da Argentina. Para autismo também. Se tiver TDAH com autismo especialmente. Porque os que têm TDAH, só TDAH, eles dão conta. Muitas vezes os estimulantes, a Ritalina dá conta. Mas os que têm autismo junto, a Ritalina agita. E aí a gente tem que pensar na atomoxetina. Olha, Lu, todo mundo quer. Mas a atomoxetina vai chegar esse ano. Recentemente eu falei com um cara que representa uma das grandes farmácias de Porto Alegre. Ele me falou, olha, a gente não tem data, mas tem uma promessa do laboratório que vai chegar esse ano. Tá, pessoal? Então, quarta que vem fica meio pré-agendado uma live sobre TDAH. A gente fala da atomoxetina. Tá bom? Então, quando sair o curso, eu vou pedir ajuda pra vocês. A gente vai botar no Instagram pra todo mundo divulgar, pros professores irem, tá? E não deixem falar mal de mim, que dizendo que eu não defendo os autistas. Tem uma pessoa em Porto Alegre que defende os autistas, sou eu. Tipo Venvanse, mas sem ser estimulante, Fernanda. Acho que aí, ó, vai ser bem legal no caso de vocês também. Tá? Beijos, boa noite, até mais.